Olá, boa noite. Quero dar prosseguimento aqui nas atividades do magistério. Aqui tem uma sugestão de quarto ano sobre projeções cartográficas. Lembrando que o material anterior que nós tínhamos feito era do terceiro ano, voltado à cartografia em si, né? Mas meramente descritiva. Então, agora a gente trabalha algumas questões da importância da cartografia e também as projeções cartográficas. Por que parece ser repetitivo essa primeira parte? Porque, de fato, ela acaba sendo. Se você parar para analisar o percurso formativo da geografia dentro do processo formativo dos anos iniciais, você tem uma ascensão de conhecimentos, né? Então, cada vez mais você vai aprofundando. Então, a sugestão é que você possa fazer, por exemplo, um trabalho com cartas e mapas lá do segundo ano. No terceiro ano, você pode aprofundar um pouquinho mais, trabalhar quais são as técnicas que são utilizadas para fazer mapas. E no quarto ano, você trabalhar as projeções. Então, indifere, qualquer ano você pode trabalhar esse conteúdo. Claro que o foco em cada turma vai ser com um teor de profundidade maior, né? Então, dando sequência aqui nessa sugestão de atividade, vocês podem iniciar pela cartografia, o que ela é, né? Especificamente, cartografia é a técnica de confeccionar mapas e correlatos. Ela exerce uma certa função de poder, de estratégia de guerra, conhecer, pontuar riquezas naturais, apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas, enfim. Ao longo da história, percebe-se que a cartografia foi utilizada nesse poder estratégico. Basicamente, aqui você tem a evolução da cartografia, né? As primeiras, lá nos Sumérios, as primeiras cartas ou mapas que definiam as áreas agrícolas de melhor utilização, principalmente no Rio Nilo, ali, focado para os povos antigos, mesopotâmicos e egípcios, ao qual eles faziam uso dos rios, e a atividade agrícola tinha um grau muito importante, ainda tem até hoje, mas naquele período, quem tinha um mapa estratégico para identificar as áreas, as épocas de alagamento e as épocas de seca, dominava o ciclo agrícola. Aqui são basicamente a evolução, né? A descoberta aqui antevém a descoberta das Américas, seria um mapa TO, né, que é a teoria TO. Isso aqui, se vocês quiserem aprofundar aí por encargo de informação, né, pesquisem sobre mapa em formato TO, em toda uma crença, e basicamente até então se acreditava principalmente no domínio religioso. Então a Terra era plana, tinha a crença em criaturas místicas e tudo mais. Aí, com a advindo da descoberta da América e também a identidade de que o planeta era esférico, né, e continua sendo, eu gosto de relatar isso aqui, porque em pleno 2020 ainda tem gente que acredita na Terra plana, tá? Isso aí é assunto para uma próxima aula, talvez, a gente até pode fazer uma aula específica só sobre isso, por que eles defendem essa teoria. Basicamente é falta de estudo, né? Falta de um bom professor de geografia que faça essa interação. Inclusive, dentro dessa projeção aqui seria basicamente a data de nascimento do Brasil, né? Um dos primeiros mapas que revelam a territorialidade brasileira. Esse aqui seria o mapa do Novo Mundo, né? Ao qual já tem as Américas definidas. Esse mapa aqui é por volta de 1514, 1515. Então, isso aqui é um assunto que você pode tratar com os estudantes. Até pegar diferentes tipos de mapas e levar para a sala de aula e mostrar para eles projeções antigas, projeções posteriores e atuais. Aqui são alguns tipos de projeções que se tem para se elaborar, e por isso a ideia de que a Terra não é plana. As projeções cartográficas nada mais são do que tentativas de busca de acerto de melhor enquadramento do nosso planeta. Veja bem, nós estamos tentando pegar uma superfície esférica e transferir para uma área plana para que as pessoas possam entender o que se tem no nosso planeta. Então, através das projeções, dessa esfericidade do nosso planeta, é que nós chegamos até essas diferentes projeções. A projeção plana, que pega o nosso planeta e abre ele planamente, e aí por isso que muita gente acredita que a Terra é plana, porque, né, as pessoas aprendem a ver os mapas de forma projetada em área plana, e por isso tem essa mentalidade muito mais fácil, e cola muito mais fácil a ideia de Terra plana. A projeção cilíndrica, que tem uma característica bem específica nas linhas do Equador, por exemplo, ela não apresenta distorção, porém nos polos ela alonga, porque você está falando de uma superfície esférica dentro de um cilindro. E a cônica tem um lado
que mostra a projeção dos polos, quase que com perfeição, porém a linha do Equador acaba abrindo. Porque como você está falando uma espécie de um cone, né, e você abre esse cone, certamente a parte central, que seria aqui o topo, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, você pode até fazer uma projeção de dois cones que encaixa até a linha do Equador no meio, no centro do planeta, né? Ela tem um problema que os polos são bem representados, porém a linha do Equador ela acaba se abrindo demais, então ela tem uma projeção desuniforme, né? Dentro dessas projeções, aí nós temos dentro da projeção plana também a entendida como azimutal. Aqui está um exemplo de representação da azimutal na bandeira da ONU, né, Organização das Nações Unidas, a qual a representação que está lá na bandeira da ONU é azimutal. A gente também chama, teoricamente, dentro da geografia humana, de eurocentrismo, né? Você percebe que os países mais ricos estão no centro e os países mais pobres são os países periféricos. Então, a gente pode chamar essa projeção também, além de azimutal, projeção eurocêntrica e periférica, né? Periferia e centro. E aqui tem algumas características que aí esse material vai ficar disponível para vocês, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor cada uma das projeções. Projeção cilíndrica, como eu já tinha falado, através de um cilindro, ela tem a representação dos paralelos e meridianos, e ali representa. Porém, né, o ponto de desequilíbrio dela, a linha do Equador é projetada de forma correta, mas os polos são alongados. Projeção cônica é o inverso. Os polos são bem projetados e a linha do Equador é dispersa. Dentro das projeções cartográficas, nós temos algumas que são básicas, tá? Que são assim entendidas de teoria também, né? Você tem a projeção de Mercator, que é aquela que também pode ser entendida como cilíndrica ou conforme. Qual é a problemática que ela apresenta? O hemisfério norte é muito maior do que o hemisfério sul. Se vocês olharem aqui nos paralelos e nos meridianos, olha só, paralelos aqui, que são essas linhas que cortam nesse sentido, leste a oeste, tá? Percebo que aqui você tem caixas maiores do que aqui embaixo, tá? Na mesma distribuição, na mesma horizontalidade, né? Então, você tem a linha do Equador, se você contar as casinhas, você vai perceber que tem tamanhos diferentes. Qual que é o problema dessa projeção? O hemisfério norte, ou seja, toda a parte norte do mapa, é representada de tamanho maior do que realmente é. Então, por isso que quando você olha numa projeção de Mercator, é bem característico isso, gente. Qualquer mapa vocês vão perceber. A ilha da Groenlândia, ela é representada como maior do que o Brasil, e ela não é. Se vocês buscarem as medidas da Groenlândia, ela tem 2 milhões e poucos mil quilômetros quadrados de área. E o Brasil tem 8,515 milhões de quilômetros quadrados. Então, veja bem, ela é 1/4 do tamanho do nosso planeta, do nosso país, desculpe. E, no entanto, aqui na projeção de Mercator, ela está maior do que o Brasil. Se vocês observarem aqui por projeção, percebe-se que está muito mais alongada. Então, essa é a principal crítica que tem na projeção de Mercator. Os teóricos dizem que ela foi uma projeção de tentar mostrar para a gente que a Europa sempre foi maior e melhor, né? Enfim, tem teóricos que criticam esse modelo porque ele tenta evidenciar um mundo desenvolvido, né? O último item está ali. Aí, para uma espécie de antagonismo, né, vem a projeção de Peters, que faz o contrário, né? Ela tenta corrigir o hemisfério sul e o hemisfério norte ela deixa na sua projeção correta. E aí vocês vão perceber que olha só o tamanho do Brasil em relação à Groenlândia. De fato, aqui dá para perceber que ela está 1/4 da dimensão territorial do Brasil. Então, por isso que ela é chamada também de cilíndrica equivalente, tá? Então, aqui ela é chamada de cilíndrica conforme, ela acaba passando uma conformidade de que o norte é mais alongado, e aqui é a equivalente, porque ela equivale realmente àquilo que é real ao que existe no nosso planeta. A diferença é a datação, né? 1973, então nós tínhamos muito mais tecnologia do que antigamente. Isso é uma explicação que dão da de Mercator, de que na época não se tinha equipamentos tão bons. Duas explicações, na verdade. Não se tinha equipamentos tão bons para representar e talvez por isso saiu alongado mais do que a normalidade. E a segunda explicação dada pelo próprio Mercator é de que a Europa possui uma grande enormidade de países, né, um número muito grande de países, e por isso ele precisou fazer uma projeção mais alongada para poder representar todos eles. Aí vocês acreditam na teoria que vocês quiserem, né, mas é sempre bom a gente confrontar essas teorias e mostrar para os estudantes que, por mais que seja uma projeção, pode-se ter uma teoria de conformidade ou de desuniformidade por trás.
tá? Projeção de Gould, que foi uma tentativa de fazer uma calibração mais precisa do nosso planeta, e essa aqui é uma das projeções mais utilizadas nos mapas hoje, se vocês forem observar, né? Que é a projeção de Aitov, né? A Gould faz essas distorções para tentar representar e não alongar mais do que é o devido, a devida informação, né? Então, de fato, pega uma esfera. O maior exemplo disso é a casca da laranja, né? Tem uma brincadeira que se faz, você pegar a casca de laranja, tentar descascar de uma forma que ela fique alongada. Isso é uma brincadeira que você pode fazer em sala de aula facilmente com eles, para eles entenderem essa esfericidade do nosso planeta. Aqui tem alguns tipos de mapas, né? O mapa chamado de anamorfose. Os mapas são estruturados de acordo com a informação base. Então, por exemplo, aqui nós temos a distribuição populacional. Vocês vão ver que a Índia, por exemplo, está bem alongada, mas aqui seria o mapa normal, né? O indicador desses países. E aqui você tem a questão território e aqui a questão de desenvolvimento, né? Então, essas diferenciações de anamorfose são representadas no mapa para tentar representar uma área superficial de acordo com a informação que você está colocando. Por exemplo, per capita, pobreza, densidade populacional, são algumas considerações que podem ser levadas em conta, né, para se estruturar um mapa como esse. Então, o primeiro aqui representa os continentes, a superfície como realmente ela é, ou seja, um mapa chamado de político. O segundo representa as partes de dimensões do total da população. Então, vocês vão ver que os países que têm a maior concentração populacional estão mais alongados do que o normal. Então, mostra a densidade. E o último representa o mundo de acordo com as suas rendas per capita. Então, o mapa ele segue conforme o título, né, o tema. Aí, dentro das novas tecnologias, aqui parece ser repetitivo, mas vocês podem usar várias formas de trabalhar com os estudantes. Sensoriamento, GPS, como que trabalha essa aerofotogrametria. No material anterior do terceiro ano, já tem essa base toda para auxiliar vocês. Como que o sistema de posicionamento global trabalha, né? São os satélites que trabalham em conexão. Hoje são aproximadamente 14 ou 15, se eu não estou enganado, atualizando isso, né? Que trabalham só com posicionamento. Aí tem os de telecomunicação, enfim, de redes de transmissão, tem N satélites na atmosfera, tá? Ao redor do nosso planeta. Mas aproximadamente 14, 15 são para rastreamento de informações de georreferenciamento. Aqui você tem, então, o globo terrestre e o mapa, e isso é muito importante você sempre levar para a sala de aula para fazer essa análise de comparação, para que eles entendam que o planeta é esférico e que a representação que eles estão vendo de forma plana é uma representação Por isso que se chama de planisfério, tá? Qualquer mapa que você leva em sala, é que aqui é um nome grosseiro, né? A gente chama de mapa, mas nada mais é do que um planisfério, ou seja, se você pegar a palavra do latim, plane, área plana, esfério, esfera. Então, é uma área esférica representada numa superfície plana. Então, a própria palavra planisfério já explica o que é esse material. Então, isso tem que estar bem evidente para a criança, principalmente, porque facilmente pega essas histórias de terra plana, esses conceitos torpes aí, que nada tem fundamento científico. Então, as escalas, elas trabalham com basicamente dois tipos, que são as gráficas e as numéricas. As gráficas trabalham em km, então, na régua, se vocês olharem, vai ter aqui de 0 a 10 ou de 0 a 40, cada 1 centímetro. Se vocês pegarem a régua e medir no mapa que tem a escala gráfica, do 0 até a unidade que tiver, por exemplo, 0 e aqui está 640 quilômetros, por exemplo. Quer dizer que cada 1 centímetro naquele mapa equivale a 640 quilômetros de área real. Então, nesse caso aqui, são 40 quilômetros na área real. Aqui é a mesma projeção, só que com uma escala numérica, né? Foi convertido esse número, cada 1 centímetro equivale a 30 milhões de centímetros, ou 300 quilômetros. Tá? A mais utilizada hoje nos mapas são essas daqui, né? Que são as escalas gráficas. Então, a diferença entre uma carta e uma planta, basicamente a carta traz informações de rios, vegetação, topografia, né, desnível, e as plantas permitem organizar sobre questões de riquezas econômicas ou até plantas de organização estrutural e construção. Para fechar a nossa aula, então, eu deixo aqui alguns exercícios. Esse exercício, gente, são 4 questões que vocês vão fazer para vocês. Não é assim, isso aqui é uma sugestão de atividade que eu vou fazer com o meu aluno do 4º ano. Não. Isso aqui é uma atividade para vocês, professoras, fazerem para si.
antes da aula. Então, assim, basicamente eu vou buscar o que é geoprocessamento. Por quê? Porque essas informações que eu buscar, tentar responder aqui, eu vou tentar informar os meus estudantes em sala de aula. Então, basicamente, esse exercício é para o professor, não para o estudante. Tá beleza? Então, fica aqui meu abraço e até a próxima. Valeu!